Saudações, colônia de mestres, e aí galera, essa aula é em especial para você aí que é do livre para todos os públicos, mas para os alunos do SERMA, do oitavo ano, não, nono ano, certo? Vamos falar um pouco sobre artigo de opinião. O que vem a ser um artigo de opinião? Um artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, né? Que quando você faz ele, você tem que argumentar o porquê você vai apresentar o seu ponto de vista, o porquê desse ponto de vista, o porquê dessa visão de mundo que você tem em relação ao tema que você está falando. Então, assim, esse tema determinado para você escolher dentro do texto, dentro do padrão do texto que você está trabalhando, você tem que ter uma argumentação principal, né? E essa etapa dentro da argumentação é o seu principal ponto para você fazer o seu artigo de opinião. Lógico que o recurso retórico, ok? Essa retórica dentro do texto de opinião, a retórica é aquela forma de você falar com firmeza o seu tema, a sua vontade de escrever, o que você tem vontade, os pontos marcantes do seu tema. Então isso vem a ser uma capacidade incrível que nós temos de dominar o tema e defender quando a gente gosta de fazer, quando a gente gosta de escrever e gosta do tema qual você está trabalhando, né? E os artigos de opinião são vinculados. E para que são escritos? Para que são feitos? Lógico, quando eu falo vinculados, é o meio de comunicação, jornais, revistas, trabalhos acadêmicos, né? E esse artigo de opinião ele é feito, composto através de ponto de vista, e esse ponto de vista gera-se a argumentação. Você não pode defender um tema sem argumentação. Você não pode defender uma tese sem você saber argumentar. O argumento é a principal característica, a principal arma de quem está produzindo um artigo de opinião. Um artigo de opinião é um documento ao qual você escreve com um texto dissertativo. E esse texto dissertativo, ele se baseia dentro de um ponto muito criterioso, que é a questão da abordagens de atualidades. Você não vai fazer um artigo de opinião falando sobre um tema do passado, sobre algo do passado. É interessante que você aborde situações, ações do presente. E isso facilita muito o seu domínio, porque você já vem com a pesquisa de campo, você já vem com a pesquisa interior, você já vem com a pesquisa voltada para aquele tema, para que você tenha um ponto de opinião formada. Olha aí, ponto de opinião formada sobre o tema. Você não pode fazer um artigo de opinião e o seu tema você ficar em cima do muro. Como é que eu vou ficar em cima do muro desde quando eu estou em um tema? Olhe para mim. Se você é esquerda ou direita, se você defende, né, algo que o outro não concorda, isso aí é a sua opinião. Você vai mostrar fatos, argumentos para que o outro compreenda a sua visão dentro daquele projeto. Então, isso é um artigo de opinião, ok? Professor, quais são as características desse artigo de opinião? É simples. Qual é a característica desse artigo de opinião? Quando você tem artigo de opinião, é lógico, já diz logo, opinar. Então você opina, vamos dominar. Então nós temos aqui texto escrito na terceira pessoa, na primeira pessoa também, ok? O uso da argumentação e a persuasão, que é a persuasão, a arte de persuadir, de confundir, não, de convencer o outro da sua ideia e que a sua ideia está perfeita. Então esse é o ato do convencimento, da persuasão, certo? Geralmente são assinados pelo autor, assume a responsabilidade do que fala, e isso é um ponto interessante. Cuidado quando você faz esses artigos de opinião para você não falar algo que possa ofender a imagem do outro, ou a idoneidade do outro, ou então ofender o caráter do outro é crime. Então, cuidado quando você for escrever, quando você for demonstrar as opiniões. Digamos que você for fazer parte de alguma religião, e essa religião impede que você concorde com o tema atual, qual está sendo abordado na sociedade, aí de repente você deixa escapulir uma ofensa, alguém pode ler e ao ver a sua assinatura atrás, como se for um artigo qual você vai publicar, lhe processa. Cuidado. Então nós temos outra situação também, que é uma linguagem simples, objetiva
E subjetiva. Ó, simples. Ó, subjetiva é voltada para o objetivo, sem mais, ok? E você ser direto. Não precisa palavras bonitas, palavras em português exigentes, palavras simples, de compreensão simples, um discurso formal, né? Evite gírias, evite outras linguagens, né? A questão da variação situacional. Se você é estudante, seja estudante. Não diminua a sua capacidade de escrita, ok? E também abordar temas da atualidade, como eu falei, é uma das características. Você vai abordar um tema da atualidade, você vai produzir, né? Hoje nós temos vários temas interessantes, aí o casamento homoafetivo, pessoas homossexuais, né? Você é contra ou a favor da união estável de pessoas do mesmo sexo? Você é contra ou não o uso de remédio, né? Lá acho que é o cloroquina, uma coisa assim, não lembro, não sou farmacêutico, não lembro. Mas tem pessoas que estão defendendo o uso de um medicamento para lúpus, para a cura do coronavírus. Eu volto a falar, coronavírus não tem cura e nem tem vacina, ok? Então não cai nesse papo aí não. Siga as orientações da OMS. Outra ação muito interessante dentro da característica de um artigo de opinião é que ele possui títulos polêmicos e provocativos. Ó, o título dele já é provocativo, porque eu quero ler algo que me provoque. Então, quando você quer ver algo que lhe provoque, você está dentro do termo. Você está dentro do critério. Então, toma cuidado. Provoque. Estimule a leitura. Para que o outro acredite que a sua leitura é interessante. Certo? Então, título provocador, entendeu? E polêmicos. E uma última característica, dica que eu vou dar hoje para vocês é que contém verbos no presente do imperativo. Tá? Cuidado. Gerúndio. Esqueça. Ok? Então, os artigos devem ser feitos dentro da linguagem verbal no presente, no imperativo do verbo. Certo? Então, fica essa dica para você. Revisando. Texto escrito na primeira e terceira pessoa. O uso da persuasão e da argumentação deve ser assinado pelo autor, vinculado a meio de comunicação, se você quiser registrar esse documento. Abordar temas atuais. Polêmicos e provocativos devem ser os textos e os temas. Contém verbos no presente e no imperativo. Certo? Então, fica essa dica para você, para que possamos interagir. Vamos começar a escrever. Escolha um tema e produza o seu artigo. Certo? Não se esqueça que o artigo deve ter uma introdução, ok? Que é a apresentação do tema, discorrido durante o artigo, simples, né? A introdução. Deve ter um desenvolvimento, que é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E deve ter também uma conclusão, que é as ideias para solucionar os problemas que foi proposto com o tema, com o desenvolvimento. Certo? Ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. É interessante, ok? Um abraço para todos, coluna de mestres. Estamos juntos. Por favor, dê o like aí, senão fica estranho. O pessoal assiste meu vídeo, fica 20, 40, 50 pessoas assistindo e não dá o like. Essa mãozinha aí legal, o joinha, dá um like aí para ajudar a gente aqui, tá bom? Nesse projeto bacana, interessante. Repito, em breve vou estar entrevistando Luciano Faraó, um grande compositor da música Faraó, que foi interpretado aí por grandes intérpretes da música baiana, ok? Então, por favor, dá um likezinho aí, compartilha esse vídeo. Às vezes tem pessoas que gostam de estudar e estão aí interessados, ok? Um abraço para todos, professor Cláudio Nazaré. Tchau, tchau.